Tito, Epístola de Paulo a Tito, é o versículo 11 do capítulo 2 de Tito, até o versículo 11 do capítulo 3 de Tito. Amém? Diz assim: porque a graça de Deus se ha manifestado, trazendo salvação a todos os homens, ensinando que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria e justamente e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós para remir de toda iniquidade e purificar-se a si mesmo, povo seu, zeloso de boas obras. Fala disto e exorta, repreende com toda a autoridade, ninguém te despreze. Admoesto a que se sujeitem aos principados, potestades, que lhes obedeçam, estejam preparados para toda boa obra, e que a ninguém infamem, nem sejam contenciosos, mas modestos, mostrando toda a mansidão para com todos os homens. Porque também nós éramos no lucro do tempo, insensatos, desobedientes, craviados, servindo a várias concupiscências e deleites, vivendo em malícia e inveja, odiosos, odiando-nos uns aos outros. Mas quando apareceu a benignidade e a caridade de Deus, nosso Salvador, para com os homens, não pelas obras da justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo, que abundantemente Ele derramou sobre nós por Jesus Cristo, o nosso Salvador, para que, sendo justificado pela sua graça, sejamos feitos herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Fiel é a palavra, e isto quero que deveras afirmes, para que os que creem em Deus procurem aplicar-se às boas obras. Estas coisas são boas e proveitosas aos homens. Não entre em questões loucas, genealogias e contendas e os debates acerca da lei, porque são coisas inúteis e vãs. Ao homem herege, depois de uma e outra admoestação, evita-o, sabendo que esse tal está pervertido e peca, estando já em si mesmo condenado. Senhor Deus e Pai, te louvamos, te agradecemos, ó Pai, por este momento. Ó Deus, reconhecendo, ó Deus, a nossa limitação, te peço humildemente mais uma vez que tu venha manifestar a tua misericórdia e falar aos nossos corações, trazer a clareza da tua informação, da tua ministração, porque sem ti nada podemos fazer, ó Pai. Ó Deus, venha nesta noite nos alimentar, quebrando todo o jugo do inimigo, Pai. Ó Deus de Israel, levando essa mensagem, ó Pai, a quantas vidas que necessitam de ouvir a tua voz. Ó Deus de Israel, glorifica o teu nome nesta noite mais uma vez. Fala aos nossos corações, ó Pai, para que possamos triunfar, ó Pai, nesses últimos dias da tua igreja na face da terra. Abençoa os ouvintes, abençoa essa vizinhança, abençoa o teu povo nesta noite. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. O título dessa mensagem é, sem dúvida, a graça desconhecida, ou a desconhecida graça. Uma das coisas que chama a minha atenção, e eu creio que, Deus amados, está no versículo 7, para que, sendo justificados pela sua graça, sejamos feitos herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Justificado pela sua graça. E agora de tarde, Deus falava muito comigo, me mostrava muito sobre o porquê que existem tantas coisas no meio do povo de Deus. Porque a palavra fala, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E por que às vezes existem pessoas que não estão justificadas, ou não estão vivendo um evangelho onde nós podemos observar o triunfo, a paz? Porque a palavra fala, nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, mas estar em Cristo Jesus não compreende só estar emembrado numa igreja, ser batizado nas águas,
fala que nenhuma condenação para os cristãos que Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. E mesmo que não falasse a segunda parte, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, está em Cristo Jesus, está ligado na videira. E ligado na videira, nós somos levados automaticamente a dar frutos. Não é que se dê fruto por uma obrigação, é uma coisa automática. E Deus me fazia meditar, porque hoje nós vemos um evangelho tão fora dos padrões que deveriam, se comparado à igreja do passado. E uma das coisas, ou seja, e o problema está justamente sobre a graça. A palavra de Deus diz em Efésios 2:8, porque pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Mas como que nós seremos salvos pela graça, se não sabemos o que é graça? E como que eu descubro como se percebe que não se entende o que é graça? Porque uma coisa interessante acontece aqui nesse capítulo, e acontece também lá em Efésios. Em Efésios 2:8, vai o 9, quando vem o 10, diz assim, porque somos criados em Cristo, feitura sua, para o quê? Para as boas obras. Aqui nesse texto, no capítulo 2, no versículo 14, diz assim, para purificar um povo seu zeloso, no finalzinho do versículo 14, no capítulo 2, um povo zeloso de boas obras. E no capítulo 3, no versículo 8, também fala, procurem aplicar-se a boas obras. Então nós vemos que toda vez que a palavra fala de salvação, que fala de graça, coladinho está boas obras. Deus já fez aí para não deixar que alguém ache que uma coisa está dissociada da outra. Mas como diz o enunciado do título dessa mensagem, a graça desconhecida, o problema é que muitas pessoas ainda não conhecem a graça, ou não observaram na palavra o que a palavra fala de graça. E alguém pensa que graça é simplesmente favor imerecido. Obviamente que graça é favor imerecido. Porque fala no livro de Romanos 11:6, que não é pelas obras que nós somos salvos. E que se fosse pelas obras não seria graça. Só que o detalhe é que nós não fazemos boas obras para ser salvos. Nós praticamos boas obras porque somos salvos. Não há nada que o homem possa fazer para conseguir ser salvo. Nem caridade, nem dar comida para mendigo, nada. Subir escadaria de joelho de algum lugar, se martirizar, nada seria possível fazer. Não havia como o homem se salvar, mas Deus proveu. O ponto é que se percebe que as pessoas não entendem a graça quando às vezes a gente ouve alguém dizer que, tipo assim, orar é sacrifício, jejuar é sacrifício. Então, se nós somos salvos pela graça, nós não precisamos mais de orar, porque tudo está pronto. Aí você percebe que a pessoa não conhece a graça. Quando alguém fala, por exemplo, quando alguém vive, por exemplo, um evangelho onde não há libertação. Então vamos entender o que é graça. Primeira coisa interessante de se entender graça é que na primeira carta de Pedro, no capítulo 4, versículo 10, Pedro escreveu da multiforme graça de Deus. Se é multiforme, irmãos, é impossível reduzir a algumas palavras, é multiforme. Em Romanos 11:6, fala riquezas da sua graça. Riquezas.
A graça é algo muito maior do que algumas pessoas pensam. E quando se fala de salvação pela graça, quando alguém consegue evoluir um pouco a simplesmente a favor imerecido, não que não seja, claro que graça é a favor imerecido. Algumas pessoas pensam que a graça é simplesmente Jesus morre na cruz, com seu sangue expiou os nossos pecados, nos purificou e pronto, nós somos justificados em Deus pelo seu sangue, somos nova criatura e temos direito aos céus. E não há nada de errado nisso, porque aquele sangue realmente resolveu o problema. O ponto é, isso só não é graça. Tem muito mais do que isso. Por isso a palavra fala multiforme graça de Deus. Então, o que nós observamos é o quê? Que existe aí um ponto cego. Existe um ponto cego. Existe algo na graça que é desconhecido por muitas pessoas, principalmente aquelas que acham que orar, jejuar, ler a Bíblia é sacrifício. Isso nós entendemos quando nós lemos a palavra de Deus. Então vamos entender a graça. Não vamos nem começar em Gênesis, irmãos, porque na verdade, quando o homem peca e Deus não destrói a humanidade, ele foi graça. Ele podia acabar tudo, mas não acabou. Ele fez o homem à sua imagem e semelhança, ele não acaba. E quando ele faz promessas a Abraão, isso foi graça. Por quê? Creu Abraão e foi imputado com justiça. Foi graça. Quando Deus deu a lei a Moisés, mesmo sendo lei, também era graça. Porque ele deu estatutos sábios para o homem que vivesse, que se vivesse por aquela lei, seria feliz. Mas o homem não entendeu. Agora, quando Jesus morre, quando Jesus é enviado à terra, quando Deus amou o mundo de tal maneira, a palavra tal é porque não tinha como dimensionar esse amor. Isso é graça. Quando Cristo se entrega na cruz, que ele poderia, na hora da morte, ele falou assim, não, eu não vou querer. Porque ele foi hostilizado pelos escribas, pelos fariseus, pelos sacerdotes. Quando ele se entrega por nós na cruz, isso é graça. O ponto cego agora está aqui, que a coisa não termina no Calvário, porque quando ele ressuscita para terminar a missão. E esse é o ponto cego. Ele fala dessa maneira: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestido do poder de Deus. O ponto cego é esse. É que Jesus morre na cruz, é graça. Deus envia o seu Filho, é graça. Ele perdoa os nossos pecados, é graça. Deus amou o mundo de tal maneira, é graça. Mas quando ele fala, ficai em Jerusalém, o Pentecostes também é graça. E é o ponto alto da graça. É a graça em execução. Na cruz, nós recebemos a purificação, a justificação do seu sangue. No Pentecostes, a humanidade recebeu a reconciliação. Ele veio tabernacular conosco, ele veio morar em nós. Olha, isso é muito forte. E eu chamo que isso é o ponto cego da graça. Não entender que para que eu e você nos tornássemos moradas de Deus, é não entender a grandiosidade da graça. Por isso, observa o que fala em Hebreus, capítulo 10, versículo 29. Veja o que diz. De quanto maior castigo, cuidai vós, será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus e tiver por profano o sangue do testamento com que foi santificado e fizer agravo ao Espírito da graça. O Espírito Santo, irmãos, é a graça de Deus em nós. Quando nós lemos aqui em Tito,
somos justificados pela sua graça. Isso inclui o quê? Inclui o Espírito Santo, é graça. Aqui fala, tiver por profano o sangue do testamento, também é graça, o sangue de Jesus é graça. E hoje nós iremos falar sobre duas formas da graça importantes. Uma é o sangue e outra é o Espírito. Por quê? Nós somos justificados por sua graça, mas quando somos justificados por sua graça, a graça engloba também, só na graça engloba o sangue, o Espírito e a fé. Por isso a palavra fala, somos justificados pela fé. Somos justificados pelo seu sangue. E como que nós entendemos o que Paulo quer dizer com isso? Que a graça de Deus é que faz com que a gente consiga vencer aquilo que o homem não conseguia na lei. Quando vem a graça, as coisas se tornam possíveis. Por isso que Paulo vai dizer na 1 de Coríntios, capítulo 15, versículo 10, mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi vã, antes trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Ele explica com todas as letras que não foi ele, foi a graça. E o que é a graça de Deus em nós, irmãos? É o Espírito Santo em nós. Simples assim. Qual é a função dele? Ele nos instrui, ele nos convence de pecado, ele nos ensina e ele nos ajuda a orar. Quantas vezes nós não sabemos como orar, e a graça que tem em nós, o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Também em Colossenses 1:29 diz, e para isso também trabalho combatendo segundo a eficácia que obra em mim poderosamente. Qual era a eficácia que obrava em Paulo poderosamente? O Espírito Santo que estava nele, que está em nós. Simples assim. E é por isso que ele fala na 2 de Coríntios, capítulo 4, versículo 7, temos um tesouro em vaso de barro. E é por isso que em Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 28, diz, nele nos movemos e ouvemos. Nele nos ouvemos e movemos. O que quer dizer isso, irmãos? É ele que se move em nós. Por isso que é importante entender o que fala na 2 de Coríntios, capítulo 5, versículo 19. Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados. Reconciliando como? Aquela união que havia entre Deus e o homem no jardim do Éden, que foi quebrada pelo pecado. Agora, quando ele paga o preço, ele nos dá a condição de termos o Espírito Santo em nós. Por isso que não encontramos em lugar algum do Velho Testamento um versículo como esse. Temos um tesouro em vaso de barro. Não encontramos no Velho Testamento dizendo que somos templo do Espírito Santo. E os próprios fariseus e escribas não entenderam quando Jesus falou que derrubava o templo e levantava em 3 dias. Colossenses 2,14 fala que quando ele morre, ele crava na cruz a cédula que era contrária a nós. Então vamos entender isso, amados. Quando Deus envia o seu filho para morrer na cruz do Calvário, irmãos, ele não envia Jesus morrer na cruz para fazer algo a nível do que foi a lei. E eu tenho certeza que você que é pai e mãe, não enviaria o seu filho para fazer algo que não tivesse valor. Se fosse para a gente ficar vivendo como vivia na lei, a morte de Cristo seria vã. Mas a morte dele foi algo muito maior do que muitas pessoas imaginam. Por isso que o título dessa mensagem é A Graça Desconhecida. Por quê? Porque algumas pessoas pensam que quando
nós oramos, jejuamos, isso seja uma penitência. Então vamos observar aqui o que Paulo vai dizer na 1 de Coríntios, capítulo 9, versículo 27. Observe. Antes subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira a ficar reprovado. Olha o que Paulo está dizendo. Quando alguém lê isso aqui, dá a impressão que Paulo estava se martirizando. Mas ele explica lá na frente, irmãos, que não é ele. Aí, na 2 de Coríntios 11, versículo 27, nós iremos encontrar: em trabalhos e fadiga, em vigília muitas vezes, em fome e sede, em jejum muitas vezes, em frio e nudez. E a maior alienação do Evangelho é alguém não entender que agora na nova aliança, jejum e oração não é como na velha. Por quê? Hoje, irmãos, nada que nós fazemos simplesmente porque temos a capacidade. Ele que se move em nós. Então, quando nós oramos ou jejuamos, não jejuamos porque simplesmente nós temos capacidade. O Espírito Santo jejua a gente. Isso é a graça se movendo em nós. O certo não é nem alguém dizer que vamos fazer um sacrifício de jejum, é uma ministração. O certo não é nem você falar: Senhor, vou te oferecer um jejum. O certo é você orar: Senhor, me permita jejuar. Aí você fecha a boca que alimenta a carne, e o Espírito Santo começa a cumprir na tua palavra, na tua vida, aquela palavra que diz: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Porque o Espírito Santo, o que ele faz? Ele faz você entender a palavra que você está lendo da Bíblia. Ele interpreta para você. Ele convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Essa é a função do Espírito Santo. Mas quando não entendemos que o Espírito Santo em nós é a graça em movimento, é a graça em ação, é um grande perigo. Bom, primeiro problema de quando alguém não entende que a graça de Deus é o Espírito Santo em nós. Uma das formas da graça de Deus, iremos falar do sangue depois. Se alguém tivesse a noção que mora nele um Deus, somos templo do Espírito Santo, irmãos, ele mora em nós. Essa pessoa iria usar as roupas indecentes que usam? Não, porque ele iria pensar: eu não vou usar essa roupa indecente que eu vou entristecer o Espírito Santo. E a palavra fala: não entristeçais o Espírito Santo, com o qual estáis selados para o dia da redenção. Não extingais o Espírito. E roupas indecentes é lascívia, e a palavra diz: os que cometem tais coisas não herdarão o reino dos céus. Se alguém tivesse consciência plena que mora nele o Espírito Santo, que é a graça de Deus em ação, ele veria qualquer filme? Não, eu não vou ver esse filme, porque o Deus que está dentro de mim não vai se agradar. Você consegue entender o perigo, o problema que é quando alguém não entende que a graça de Deus, hoje, em execução, em ação, é o Espírito Santo em nós? Que ele não entende como é prejudicial quando ele vê qualquer porcaria da televisão ou na internet. Porque ele está o quê? Entristecendo o Espírito Santo. É semelhante você trazer um colega seu para visitar você, ele está todo alegrinho lá na sala, tomando um lanche com você, e você vai lá, espera só um pouquinho aqui, você vai lá dentro, aí pega o lixo do banheiro, o saco de lixo do banheiro, o lixo da cozinha e derrama tudo assim na sala assim. O que teu amigo vai fazer? Ele vai embora, tá maluco, cara? Eu tô aqui comendo esse monte de lixo fedendo.
Irmãos, quando nós usamos roupas indecentes, como nós vemos porcaria na internet ou na televisão, é a mesma coisa. Porque Ele mora em nós, consegue entender a importância do que é a graça. A palavra fala, não porei coisa má diante dos meus olhos. Jó disse, fiz um concerto com meus olhos, não vou fixar ele numa virgem, numa mulher. Se as pessoas tivessem noção de que mora nele um Deus, ele não falaria qualquer palavra. Você consegue entender por quê? Que entender que a graça, entre outras coisas, é o Espírito Santo morando em nós. Primeiro, você entende que nada que você faz é mérito seu. Segundo, você tem cuidado com as palavras que você fala. Outra forma de se entender o perigo de a pessoa não entender que tudo que ele faz é a graça de Deus, como Paulo falou, que tem gente, irmãos, que Deus começa a usar e ele se ensoberbece. Nós vemos o caso de várias pessoas na Bíblia. Uzias, quando ele se ensoberbece, ele cisma de fazer aquilo que era restrito somente ao sacerdote e fica leproso até a sua morte. Não é pouca coisa. Quando nós não temos o entendimento da graça, nós convivemos com a soberba. Porque nós não entendemos que aquilo que está acontecendo conosco, como foi o caso daquele grande evangelista Jim Swaggart, que disse que Deus precisava do seu ministério para evangelizar o mundo. E acabou o ministério para ele, nunca mais ele conseguiu voltar a ser o que era antes. Nós vemos o caso de Davi, quando ele vai contar ao povo, ele fica leproso. Percebe como entender o que é a graça se torna importante? Porque livra a gente de achar que alguma coisa que nós somos ou que fazemos é mérito nosso. Nós, além de não conseguirmos fazer nada para ser salvo, o que nós fazemos agora é Ele. Por isso que fala em Filipenses 2,13 que Deus opera em nós o querer e o efetuar. O querer e o efetuar. Então não há mérito em nós. Não há nenhuma capacidade em nós do que fazemos. O problema de quando não entendemos é que alguém fala assim, mas para Deus me abençoar eu tenho que ficar 1 hora orando. Não. O detalhe é quando você começa a buscar ao Senhor, você não ora 1 hora, 2 horas porque você quer ser abençoado. Não, você começa a orar e não consegue mais parar porque o Espírito Santo se move em você. E você sente toda a glória de Deus, todo o céu aqui na terra, é diferente. Mas eu para ser abençoado tem que jejuar até quantas horas? Não é assim. Você fala que vai jejuar até 10 da manhã. Quando chega 10 da manhã, está tão gostoso aquela presença, que você fala, eu vou até meio-dia. Quando chega até meio-dia, você olha para um lado, olha para o outro, e não tem fome. Está tão gostoso aquela comunhão, eu vou até 2 horas. Isso é graça. É o Espírito Santo se movendo em você. É diferente. É o ponto cego. É um evangelho, como Paulo disse, este evangelho está encoberto nos que se perdem. Se alguma pessoa tivesse certeza que mora nele o Espírito Santo, ele não conviveria com mágoas no coração. Ele não conviveria com inveja no coração. Isso tira de nós a nossa hipocrisia. Por quê? O mundo vive de aparência. O que adianta, às vezes, eu posso demonstrar ser um cristão piedoso, mas o Espírito Santo que mora em mim, ele sabe dos meus pensamentos. Percebe como muda tudo? Quando nós entendemos que a graça de Deus é o Espírito Santo morando em nós,
movendo em nós, nos impulsionando a fazer coisas. Olha, Jesus falou que nós iríamos fazer obras iguais às deles e ainda maiores. Por que maiores? Porque o Espírito Santo iria vir, porque eu vou para o meu Pai, mas o Espírito Santo iria vir. E o interessante é que os profetas vaticinaram isso. Ezequiel profetizou em Ezequiel 36, 26, que tiraria o coração de pedra e colocaria um coração de carne. Esse é o ponto alto da graça. Observemos a lei, amados. O homem era brutal. Deus teve que mandar Moisés dar carta de divórcio, porque senão os homens iriam matar suas mulheres para casar de novo. Os homens eram de guerra. Os homens matavam. Você consegue imaginar a gente guerreando aí, metendo a espada em alguém? É assim na lei. E com tudo que Deus fez. Agora, observe uma coisa interessante sobre a lei e a graça. A diferença. Por que o Espírito Santo em nós, ele veio fazer algo diferente? A lei era menos rígida e tinha punições severas. A graça é mais rígida e as punições são aparentemente mais leves. Não parece uma coisa estranha? Observe. Lá em Mateus, no Sermão da Montanha, ele fala: ouviste o que foi dito? Não adulterarás? Eu, porém, vos digo, se você cobiçar, já adulterou. Não é mais rígido do que a lei? Ouviste o que foi dito? Não matarás? Eu, porém, vos digo, se você se encolerizar, já cometeu adultério. Olha como é que a graça, a nova aliança, é mais rígida do que a lei. Ouviste o que foi dito? Amarás os teus amigos e aborrecerás os teus inimigos. Eu, porém, vos digo, amai o que vos persegue, bendizei o que vos maldizem. Porque se amardes simplesmente o que vos amam, que vantagem vocês terão? Os publicanos fazem o mesmo. Então, não parece que tem algo torto aí? Parece. A lei era mais rígida, a lei era mais leve e a punição era mais grave. A graça é mais rígida e ninguém é morto hoje em dia se adulterar, é? Por que é assim? Justamente queria prover essas duas coisas. E uma delas é o Espírito Santo em nós, nos dando graça para ser pessoas amáveis, nos dando graça para ser diferente. Mas a graça podemos comparar a uma clara de ovo. O Espírito Santo, ele, se você não movimentar, fica do mesmo tamanho. Se você bater, cresce. A graça nós podemos comparar a uma semente. Se você colocar na terra e regar, ela vai crescer. Mas como as pessoas não entendem, acham que graça é algo tão pequeno, vivem um evangelho abaixo da média. Mas graça também é o sangue. Por isso que a nova aliança é mais rígida. Porque além de termos em nós morando o Espírito Santo, em Romanos 6,6 fala que nós fomos sepultados no batismo da sua morte, para que o corpo do pecado seja desfeito. Como que o corpo do pecado é desfeito? Porque quando ele morre, ele paga a nossa, zera a nossa fatura. E aí nós começamos a viver em novidade de vida. Voltemos para Tito. No versículo 3 do capítulo 3 diz assim: porque também nós éramos no outro tempo insensatos, desobedientes, extraviados, servindo em várias concupiscências e deleites, vivendo em malícia, em inveja, odiosos, odiando uns aos outros. Por que nós vivíamos assim? Porque nós éramos escravos do pecado. Agora, primeiro nós falamos
de não entender que a graça é o Espírito Santo em nós. Então, esse negócio de dizer que orar e jejuar é sacrifício, já cai por terra. Que nada disso que nós fazemos, iremos fazer, se o Espírito Santo não nos permitir. Nada. Você pode até falar, vou orar 3 horas todo dia. Se o Espírito Santo não estiver contigo, você não vai aguentar. Você vai enjoar. Vou jejuar um dia inteiro. Não vai. Se a graça, se o Espírito Santo não for com você. Mas aqui fala em Tito sobre viver em santidade. E no 7, fala de ser justificado pela sua graça. E ser justificado pela graça compreende ser justificado pelo sangue. O detalhe que muita gente acha que o poder do sangue termina só quando fomos batizados nas águas, fomos sepultados no batismo da sua morte e pronto. Acabou. Não, começou. Começou como, irmãos? Simples. O que fala lá em João? Filhinho, não pequeis, mas se pecardes, temos advogado para com o Pai. Olha que fala em João 1,7. Se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Veja bem, purifica em qual verbo? Presente, correto? Não nos purificou, não. Por que nos purifica? Simples, irmãos. Todo dia que nós vamos orar, nós confessamos os nossos pecados. E novamente aquele sangue nos purifica. Simples assim. Por isso Jesus falou que quando estivermos orando, perdoamos a quem nos tem ofendido, porque se a gente não perdoar, nosso Pai não perdoará. Entender a graça como um sangue se torna importante, porque a pior coisa que pode acontecer com alguém é ficar privado da graça de Deus. Como isso acontece? Simples. Está lá no livro de Hebreus, capítulo 12, versículo 5. Ninguém se prive da graça de Deus e não permita que uma raiz de amargura brotando e por ela muitos se contaminem. E como eu me privo da graça de Deus? Várias maneiras. Quando a Bíblia está dizendo para eu não usar roupa indecente, mas eu uso assim mesmo. A Bíblia já falou, mas eu uso. Quando a Bíblia fala para eu não ver filmes imorais, mas eu vejo, eu começo a me privar, porque eu começo a entristecer o Espírito Santo. Quando eu falo palavras torpes e não procuro me lapidar, eu não tenho zelo, aqui está dizendo, um povo zeloso de boas obras, eu não faço a minha parte. Mas uma das piores formas também de alguém cair é os pecados que estão dentro do coração e ninguém vê. Quando que eu me privo da graça de Deus? E brota uma raiz de amargura. Quando eu não perdoo. Mas por que eu me privo? Observe de novo João 1,7. Se andarmos na luz, como Ele na luz está. O que é andar na luz? Andar na palavra. Temos comunhão uns com os outros, ou seja, eu tenho paz com meu irmão. Se eu ando na luz, eu tenho paz com meu irmão, eu tenho a imunidade do sangue. Sabe o que quer dizer isso? Que se eu não ando na palavra, eu não tenho paz com meu irmão, eu perco a imunidade do sangue. Por que eu perco a imunidade do sangue? Porque quando eu vou orar pedindo perdão, o meu pecado fica retido. Por quê? Porque eu não perdoei meu irmão. Quando a palavra fala, se vier trazer a tua oferta e lembrar que o teu irmão tem alguma coisa contra você, deixa a tua oferta e vai reconciliar com o teu irmão. Mas essa oferta, irmão, não é essa oferta que a gente bota lá no gasofilácio só não, também.
É a nossa oferta da oração, a nossa oferta do jejum. É oferta, irmão. Sacrifício de louvor é oferta. Nós oferecemos o louvor, oferecemos a oração, oferecemos. Entende? E tem muita gente, às vezes, irmãos, que cai. Aí fala, aquele irmão caiu nas drogas. Aquele irmão caiu na bebida. Aquele irmão caiu no adultério. Geralmente, ele não caiu ali. Ali foi o último estágio. Ele caiu quando ele ficou privado da graça de Deus. Percebe? Que entender que temos um Deus morando em nós, que somos templo do Espírito Santo, faz toda a diferença. Toda a diferença. Por quê? Quem vai me ver eu de terno e gravata, uma mágoa no meu coração? Vai ver, irmão Arius? Não vê, né? Uma inveja aqui no meu coração? Aí eu estou aqui dando glória, que pastor é uma bênção, e a mágoa aqui dentro. A maioria das pessoas que às vezes quando caem em adultério, ou em alguma coisa, antes ele caiu em alguma coisa dessa, mas as mais recorrentes é a soberba. Quando a soberba entra, a pessoa não consegue perdoar, ou não consegue pedir perdão a ninguém, você entende? Aí ele fica privado da graça de Deus, ou seja, quando ele vai orar, Senhor me perdoa, ele não é perdoado, e ele não percebe isso. Isso aqui é Bíblia, não é eu que está falando, é a Bíblia que fala. Se eu não perdoar, Jesus falou, se você não perdoar os seus irmãos, vosso Pai não perdoa. Não é eu que estou inventando isso, é a Bíblia que diz isso. Só que o problema todo é que nessa hora que eu não perdoo, que eu não sou perdoado, simplesmente eu estou privado da graça de Deus. É como se você pegasse uma criança e começasse a tirar uma refeição dela, desse só o café da manhã. Ela não morre na hora, mas fica fraca. A pessoa vai ficando fraca. Aí quando ela cai, ou no adultério, ou na droga, primeiro ele caiu na privação da graça de Deus. Porque o sangue de Jesus nos purificar de todo pecado a cada dia é graça. Percebe, amados? Como entender a graça, como é desconhecida a graça para muita gente. E o perigo que isso nos faz. Aí pessoas vivendo o evangelho com problemas e não conseguem entender aonde que o problema começou. Começou, primeiramente, quando ele não entendeu a graça. E hoje, para nós, a maior expressão da graça de Deus é o sangue e o Espírito Santo. As duas coisas são como é que se diz? Inseparáveis. Porque se eu não tenho imunidade do sangue, automaticamente o Espírito Santo também está entristecido comigo. Porque eu estou convivendo com a mágoa no meu coração, com a inveja no meu coração, ou com ódio no meu coração, ou com a soberba no meu coração. Se eu não estou vivendo o Evangelho, entendendo a graça, eu tenho uma dissensão com alguém e convivo com aquilo. Quando eu chego a cair, é o resultado de todo um tempo que eu convivi com o meu templo totalmente sujo. Então, quando Paulo fala que cada um saiba possuir o seu vaso em santificação, ele fala, isso diz de roupas? Diz. Isso fala também da gente guardar os nossos olhos? Diz. Guardar a nossa boca? Diz. Mas, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Por isso que entender a graça de uma maneira bíblica se faz importante, porque às vezes pessoas estão entrando no Evangelho e saindo do Evangelho achando que o Evangelho foi só aquela água com açúcar que ele conheceu. Se a Bíblia fala bem claramente, quem está em Cristo nova criatura é.
As coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. E como que eu posso aceitar que algo que foi pago com preço de sangue, algo que Cristo sofreu, fosse inferior ao que aconteceu com o sangue de um cordeiro quando Moisés deu a lei? Não tem sentido acharmos que a nova aliança seja abaixo da antiga aliança. Agora, nada disso acontece, nada disso existe, se a gente não crê. Se a gente achar que essas palavras estão aqui, então eu vejo a forma de alguém enxergar o Evangelho, que parece que algumas páginas da Bíblia não existem para ele. Eles resumem o que é graça. Graça é só favor imerecido. Eu não mereço ser salvo e fui salvo. Claro que é. Eu não merecia. Eu não faço nada para ser salvo. Não faço. Mas a graça de Deus opera em nós o crer e efetuar. Eu tenho duas opções. Ou viver um evangelho aqui na terra abaixo da média, ou entender o que ele falou, que nós faríamos obras maiores do que ele, e entender que, como diz aqui, Tito falou, que nós fomos, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo, no versículo 5 do capítulo 3. Olha, renovação. Quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Paulo escreveu, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Paulo escreveu, eu estou crucificado com Cristo. Não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Como pode alguém ver a Bíblia dizendo que quem está em Cristo, nova criatura é, e ele viver como no passado? Ele achar que ele nasceu assim e vai ficar assim, ele reduz. Por isso é que Deus se manifesta para a gente da maneira que nós buscamos a Ele. Se nós lemos a palavra, entendemos, vivemos aquilo. Se nós aceitamos esse evangelho resumido, esse evangelho onde as pessoas não conseguem vencer a carne, as pessoas não conseguem vencer, as pessoas vivem como antigamente, é um evangelho fora. E ele fala aqui, no versículo 8, fiel é a palavra, isto quero que deveras afirmes, para os que creem em Deus, procurem aplicar-se às boas obras. Estas coisas são boas e proveitosas. Então, quando fala, tudo posso daquele que me fortalece, as pessoas logo falam, de ficar milionário, de virar empresário. Esse tudo posso daquele que me fortalece vai muito mais além. Esse tudo posso daquele que me fortalece está implícito ali quando ele fala, para que a vida de Cristo se manifeste nos nossos corpos mortais. E como que é isso? Nós lemos a palavra, o Espírito Santo nos faz entender a palavra, o Espírito Santo nos faz viver a palavra, porque pregar a palavra é importante, mas o Espírito Santo te dá graça não só para pregar a palavra, mas viver a palavra. Amém? Esta é a palavra de Deus para nós nesta noite. Que nós possamos verdadeiramente buscarmos entender a graça e não aceitar. Hoje acontece muito aquilo que a própria psicologia explica, que nós seres humanos estamos o tempo todo procurando ídolos. Não é verdade? Ídolo do futebol, ídolo da música popular. E não é diferente no Evangelho. E às vezes, não, aquele pastor antigo, fulano de tal, falou que isso é isso, assim, assim. Às vezes ele nem falou. Às vezes disseram que ele falou. E nós aceitamos.
Aí de um lado nós vemos os calvinistas dizendo que é por graça e que eu não faço nada, que ele já fez tudo. Então é o evangelho morto, né? Ele morreu, então não precisa nem de Espírito Santo estar em nós. Se a gente não faz mais nada, que ele já fez tudo, nós vamos todo mundo para casa, não precisa de culto, é só aceitar Jesus e pegar um cartão de membro, acabou. De outro lado, aí também tem o arminianismo dizendo que tem que pagar o preço, que tem que fazer. Mas a palavra fala que nós não fazemos nada realmente. Ele fez tudo. Só que se não fôssemos para nós sermos usados por ele, o Espírito Santo não ia morar em nós. Então, o que a palavra diz? Nele nos ouvemos e movemos. Paulo disse, não eu, mas a sua graça que obra em mim poderosamente. E ele também falou, a sua eficácia que está em mim. E não tenha dúvida, ele está em você. Talvez a tua mente, ou talvez até o diabo possa falar para você, mas você é tão pecador, mas você fez tanta coisa errada. Pois é, mas Jesus pagou um preço para perdoar os nossos pecados. Agora, como disse o pastor Geraldo outro dia, mas e aí? O que nós iremos fazer com essa graça? Iremos ficar, o Espírito Santo mora em mim, que legal. Não, irmão, vamos valorizar, vamos o tempo todo estar, se eu for fazer isso, vou agradar o Senhor? Vamos separar tempo para ter intimidade com o Senhor, vamos entender que Ele quer nos fazer triunfar em obras gloriosas para o reino. Vamos entender que temos que ter cuidado para não entristecer. A palavra fala, não entristeçais o Espírito Santo. E fazendo assim, irmãos, com certeza, iremos viver um evangelho que às vezes a gente não vai nem precisar de pregar muito. A graça em nós vai trazer em nós a natureza divina. Observe que a palavra de Deus diz que nós somos participantes da natureza divina, irmãos. Não existe esse versículo no Velho Testamento. Não podemos viver um evangelho abaixo daquilo que Jesus deixou para nós. Nós temos que entender que todo o sofrimento de Cristo não foi em vão. É para trazer um novo tempo, uma nova ministração. É para trazer um evangelho sobrenatural que o homem não entende. Esta é a graça desconhecida. Este evangelho está encoberto naqueles que se perdem. Eu convido a igreja a orar. Oremos. Pai amado, Pai bondoso, Pai querido, Pai de misericórdia, obrigado, Senhor, porque sendo assim, pecadores e falhos, mesmo assim, Tu tens nos justificado pelo Seu sangue. Mesmo assim, Tu tens, ó Pai, nos feito assentar nos lugares celestiais em Cristo. Senhor, nos dê graça, Pai, sabedoria, para que possamos lhe agradar em tudo. Nos dê graça, Senhor, para que possamos verdadeiramente ser justificados pelo Seu sangue, não só no dia do batismo, mas a cada dia, quando nós orarmos, o Seu sangue nos purificar novamente de todo pecado, porque somos homens, não há homem que não peque. Ó Deus, obrigado por essa noite, meu Pai, obrigado por tudo que tem feito por nós. Abençoa, Deus, o Teu povo, que essa palavra, ó Pai, venha alcançar as vidas que necessitam, ó Pai. Quantos, ó Deus, vivendo um evangelho inerte,
um evangelho aprisionado. Quantos que não conhecem a tua graça, Senhor? Ó Deus, por isso eu te peço nesta hora, Pai, o teu favor, que eu possa sempre estar olhando para a tua palavra, que eu nunca venha me esquecer, Senhor, que tudo aquilo que tenho e que sou vem das tuas mãos, que eu possa sempre depender de ti em todos os meus caminhos, em nome de Jesus. Amém. Antes de terminar, eu gostaria de pedir para você que assistiu essa pregação e que quer nos ajudar, que ama esse ministério, que você deixe o seu like, o seu comentário e que compartilhe essa mensagem. Se você ouviu essa mensagem e creu que é a mensagem de Deus, então você tem uma missão de compartilhar essa mensagem para pessoas que estão necessitadas de entender que existe uma graça sobrenatural, a graça de Deus se há manifestada, trazendo salvação a todos os homens. Amém? Obrigado. Um forte abraço. Fique na paz. Até a próxima.